5 versículos para momentos de fraqueza espiritual. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Talvez você esteja se sentindo fraco espiritualmente simplesmente porque você foi se afastando de Deus. Sem perceber, você foi deixando que o cansaço, a correria do dia a dia interferissem na sua comunhão com Deus. Um dia foi aquela oração bem rápida, outro dia você estava tão cansado que você acabou dormindo sem orar. E assim, dia após dia, você foi se esfriando e hoje você se sente assim, fraco e distante de Deus. A boa notícia é que se você simplesmente se esforçar, se você buscar orar, ler a sua Bíblia, se você realmente desejar e fizer a sua parte para voltar a ter uma comunhão com Deus, Deus promete se voltar para você. Pode acreditar, Deus espera por esse momento todos os dias. Ele só precisa que você faça a sua parte. Ele só precisa que você se volte para Ele e Ele prontamente se voltará para você. Por isso, não perca tempo. Volte-se para Ele. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você esteja tão fraco espiritualmente que simplesmente não consiga nem orar. Você até dobra os seus joelhos, mas as palavras não vêm. E você fica ali disperso, distraído e não consegue expressar com palavras tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você traz em sua alma. Nós, seres humanos, não sabemos produzir a oração perfeita para atingir os céus. Mas Deus, que conhece todas as nossas limitações, nos enviou um presente maravilhoso chamado Espírito Santo. Ele é o Espírito do próprio Deus que está aqui, sempre ao nosso lado, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Então, se você não consegue nem orar, que tal pedir ao Espírito Santo para te ajudar nesse momento? O Espírito Santo é capaz de traduzir a sua dor, a sua tristeza, a sua solidão, tudo que você traz na alma, todas as dores, os traumas que estão impregnados em você e levá-los até o trono de Deus. Então, se você não consegue nem orar, que tal pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele traduza essa oração de forma que ela chegue até os céus? Pode ter certeza que ele vai te ajudar. Afinal, essa é uma das especialidades dele. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A fraqueza espiritual está intimamente ligada à opressão espiritual. Não podemos esquecer que nós temos um inimigo que quer incessantemente nos afastar do nosso Deus. Embora vivamos em um mundo físico, muitas coisas têm origem em um mundo espiritual. Então, você precisa aprender a combater esse inimigo que quer destruir a sua vida física e espiritual também. Em seu ministério, Jesus falou muitas vezes sobre a atuação dos demônios e também nos ensinou como devemos combatê-los. Nessa guerra espiritual, 2 armas são indispensáveis: o jejum e a oração. Em uma dada situação, Jesus chegou a afirmar que alguns tipos de demônios só saem, só se afastam, só deixam uma pessoa em paz através do jejum e da oração. Então, se algumas coisas nesse mundo físico são determinadas no reino espiritual, você precisa aprender a usar essas 2 armas. O jejum e a oração são armas indispensáveis para que você possa vencer esses momentos de fraqueza espiritual, como também para manter uma vida espiritual saudável. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Talvez você esteja se sentindo fraco espiritualmente por causa de um pecado que você cometeu ou vem cometendo, porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado traz a separação entre Deus e o homem. Se você sabe que o motivo da sua fraqueza espiritual é um pecado, você precisa se arrepender, mas tem que ser um arrependimento sincero. Você precisa rejeitar esse pecado, você precisa odiar aquilo que te afasta de Deus. E lógico, com o arrependimento sincero, vem o abandono dessa prática que te afasta do seu Criador. O segundo passo é você buscar o perdão de Deus.
Você precisa orar e peça ajuda ao Espírito Santo para isso, mas você deve orar confessando o seu pecado, pedindo perdão para Deus, pedindo para que Ele lance no mar do esquecimento esse pecado que você cometeu ou tem cometido. Não se esqueça que é pelo sacrifício de Jesus que hoje nós temos direito ao perdão. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele se deu em sacrifício, Ele atraiu para Ele todos os meus pecados, todos os seus pecados. E hoje nós temos o direito ao perdão. Então, se você se arrependeu, se você pediu perdão, aceite esse sacrifício que Jesus fez e não fique mais se condenando. Aceite que você é merecedor desse perdão, não por mérito seu, mas por mérito de Jesus. Quando Ele derramou todo o sangue dele na cruz, Ele fez o favor de pagar pelos seus pecados. Ele pagou um alto preço. O preço foi o sangue dele, para que você tivesse liberdade. Então não permita que a acusação tire a sua paz. O preço da sua paz já foi pago. Jesus já pagou o preço. E hoje você tem direito de ser perdoado e ser livre, desde que você se arrependa verdadeiramente. Agora, se mesmo tendo se arrependido sinceramente, se você orou, pediu perdão para Deus, já abandonou esse pecado, mas ainda assim há uma culpa terrível ao seu lado, talvez seja necessário que você confesse esse pecado sim a um líder. Nós, às vezes, precisamos de ajuda sim. Então, se esse é o seu caso, analise a situação com carinho e, por mais que você pense que a vergonha é muito grande, isso vai ser insignificante perto da paz e da liberdade que você vai desfrutar quando essa culpa for embora. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais fraco que você esteja se sentindo, isso não quer dizer que o amor de Deus por você tenha diminuído. A forma de Deus nos amar é tão soberana que mesmo quando nós o decepcionamos, quando nós nos afastamos, o amor dele não se modifica. Não são as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas debilidades que irão nos afastar de Deus. O pecado, sim, consegue fazer esse distanciamento entre o homem e Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou tanto que mandou Jesus e o sacrifício dele nos dá a garantia do retorno, da reconciliação, do perdão. Então não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente porque nós somos seres espirituais vivendo em um corpo carnal e estamos sujeitos a conflitos entre a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal e o nosso ser espiritual. O que precisamos aprender é a viver por aquilo que cremos e não por aquilo que sentimos. Mesmo que a nossa sensação seja de fraqueza, não podemos nos esquecer e nem deixar de crer que Deus não mudou de opinião a nosso respeito. Ele nos ama e está sempre por perto. A nossa força espiritual está ligada diretamente à confiança que depositamos nele. Nesse nosso corpo carnal, nós teremos muitos conflitos exteriores e principalmente interiores. Mas se depositarmos em Deus a nossa confiança, Ele nos dará a força que precisamos para superar e vencer todas as nossas fraquezas. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que ele sirva de auxílio para o seu fortalecimento espiritual. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e também ative as notificações para que você receba um aviso cada vez que um vídeo novo for postado. Só que só isso não basta. Para que o YouTube entenda que você se interessa por esse tipo de conteúdo, é preciso que você deixe seu joinha. Então deixe seu joinha aí pra mim, beleza? Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!